Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o fundo VGHF11. É um fundo de papel da Valora. Ele é base 10, né? Então hoje ele está sendo negociado a R$ 9,72. Nos últimos 12 meses ele já chegou a custar R$ 8,65 e a sua máxima foi R$ 9,97. Então hoje ele está mais próximo da sua máxima, né? Desses últimos 12 meses. Ele é um fundo de papel que vem se aproveitando bastante da alta da taxa de juros, né? O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 12,96%. Em reais, isso dá 1,26, né? R$ 1,26. Ou seja, se você tivesse uma cota desse fundo nos últimos 12 meses, você teria recebido R$ 1,26. E nesses últimos 12 meses ele desvalorizou 1,72%, mas como a gente consegue ver aqui no gráfico, ele já está recuperando, né, esse patamar aí de um ano atrás. Então, logo pode ser que ele já tenha uma valorização novamente. Bom, o fundo está sendo negociado a R$ 9,72, porém, como a gente pode ver aqui embaixo, o valor patrimonial por cota dele é R$ 9,43. Tá? O seu P sobre VP está em 1,03, o que significa que ele está sendo negociado com ágio, né? Ele está um pouquinho mais caro do que ele realmente vale. E aí, quando a gente compra fundos imobiliários acima do que eles realmente valem, a gente está prejudicando um pouquinho a nossa rentabilidade, né? Quanto mais barato a gente consegue comprar, é melhor. Tá? Vou até fazer um exemplo prático aqui para vocês. Então, por exemplo, um fundo distribuiu R$ 1 e eu paguei R$ 90 nesse fundo, tá? Então isso significa que a minha rentabilidade no mês foi de 1,11%. Se o fundo distribuiu R$ 1 e eu comprei ele a R$ 80, então significa que a minha rentabilidade foi de 1,25% no mês, tá? Então quanto mais barato eu consigo comprar o determinado fundo imobiliário, eu vou ter o meu chamado yield on cost, né, que é quanto eu estou tendo de retorno baseado no preço que eu comprei. Eu vou ter esse yield on cost melhor, tá? Bom, esse é um fundo que tem 264 mil cotistas. Ele é um fundo bem grande, justamente por ele ser negociado em base 10, né? Então, e também porque ele paga bons dividendos, especialmente agora com a alta da taxa de juros. Então, por esses motivos, ele é um fundo que tem uma boa base de cotistas. No último mês, ele distribuiu 12 centavos, o que deu aqui um rendimento de 1,25% nesse mês, tá? E levando em consideração que a cotação dele na data da distribuição estava em R$ 9,59. A gente pode ver que ele já subiu, né, desde então. A gente já está no final de julho, e ele subiu de 9,59 para 9,72. É um fundo que tá em alta, né? PVP acima de 1. Aqui o histórico de distribuição, né? Em verde é o quanto ele distribuiu nesse ano de 2023. Então em junho foi 12 centavos, em maio foi 11, em abril foi os 12, e aí em março, fevereiro e janeiro foi os 10 centavos. Tá? Então é um fundo que vem aumentando aqui nos últimos meses a sua distribuição, né? Isso aqui é renda variável, né? Então tem meses que ele vai distribuir um pouquinho menos, tem meses que ele vai conseguir distribuir um pouquinho mais, mas é nessa média aqui de distribuição, tá? De 10 centavos até 12 centavos por cota. Aqui a gente consegue perceber, né, um detalhe importante, até para você se programar caso você tenha esse fundo imobiliário, que é a Datacom, né? A Datacom é quando ele informa que vai distribuir os rendimentos. Então ele sempre anuncia no último dia útil do mês. Então se aqui em 30 de junho eu tinha uma cota desse fundo, eu vou ter direito a receber o valor aqui no dia do pagamento. Nesse caso foi dia 7/7. Então se eu tivesse uma cota desse fundo em 30/6, lá em 7/7 eu ia receber 12 centavos, tá? Bom, esses são os resumos do fundo. Vamos dar uma olhadinha agora no relatório gerencial.
nesse fundo da Valora. Tá, esse aqui é um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano sobre o PL do fundo, valor mínimo de 10 mil. Ele também tem uma taxa de performance, né? É uma taxa bem elaborada aqui, é 20% sobre o QCD e IPCA, mais a média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA mais 3% ao ano. Tá? E tem ainda outra informação: caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano. Caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizada 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro. Então é uma taxa de performance que ela tem bastante variáveis, né? Aqui a questão da distribuição dos rendimentos, né, conforme eu expliquei ele anteriormente, ele divulga sempre no último dia útil do mês quanto que ele vai distribuir, e ele paga sempre no 5º dia útil. Então a gestão é da Valora, a gestão de investimentos e administração do banco Daicoval. Bom, vamos entrar aqui na carteira dele, né, como que ele ganha dinheiro. Então, a maior parte do seu patrimônio está investido em certificados de recebíveis imobiliários. E aqui está a carteira desse fundo com todos os certificados que ele possui. O que é interessante, né? O que é importante a gente olhar aqui? Principalmente a porcentagem de alocação que cada certificado tem. Tá? Então, é essa coluna aqui da porcentagem do PL. Então, vamos pegar esse primeiro CRI aqui, o Tecnisa, né? 5,82% do PL está investido nesse CRI. Então, caso tenha algum problema nesse certificado aqui, é 5,82% do patrimônio líquido dele que pode estar comprometido. Tá? Então, é sempre bom que os fundos tenham essa porcentagem bem diversificada. Tá? 5% até vai, tá? Mas mais que isso já começa a ficar uma parcela bem alta do patrimônio, e aí qualquer risco aqui que nessa operação pode comprometer a saúde aí financeira do fundo, tá? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção também é no cupom, né? Essa coluna aqui do cupom, que nada mais é do quanto que o fundo está sendo remunerado através desse CRI, né? Então, nesse caso aqui, esse CRI é indexado ao CDI e a taxa de 3,75. Então esse CRI ele é remunerado a CDI mais 3,75. E o que isso quer dizer, né? Quanto menor essa taxa, normalmente, em via de regra, são operações mais seguras, tá? São empresas mais consolidadas, então elas conseguem um crédito melhor no mercado. Por isso que quanto menor a taxa, mais segura é a operação. E quanto maior essa taxa, quanto mais esticado for, né? Por exemplo, CDI mais 8, quer dizer que é uma operação um pouquinho mais arriscada, né? E aí já começa a se enquadrar em fundos high yield, tá? E a gente tem 3 tipos, né, de classificação: fundos high grade, os middle risks e os high yields. Qual que é a diferença? Os high grade são aqueles mais seguros, vocês vão ver principalmente taxas menores dentro da carteira desses fundos. E os high yields são aqueles que têm taxas maiores, e aí são operações mais arriscadas, né? Eles pagam mais, mas tem um perigo maior, né, nas operações. Então, quanto menor aqui, mais seguro; quanto maior, mais risco, né? É bom sempre que tenha essa diversificação dentro do fundo, para que ele entregue bons rendimentos, mas que seja de forma segura. Então, total de CRIs que ele tem é de 460 milhões, quase 463, né? Isso dá 67,36% do seu patrimônio líquido. Ele também tem investimentos em FDICs, 38 milhões, que dá 5,63% do patrimônio do fundo, né? Um valor relativamente baixo para um fundo desse porte. E aí depois ele também tem alguns investimentos em fundos imobiliários, né? Os investimentos em fundos imobiliários, normalmente o que os fundos fazem, tá? Eles buscam comprar esses fundos quando eles estão em baixa,
e aí depois eles fazem a venda desses ativos para ter um ganho nessa operação e aí poder distribuir para os seus cotistas. Mas também tem fundos que buscam investir em fundos imobiliários para ter a renda mensal, assim como nós, pessoas físicas, né? Bom, depois ele tem um pouquinho de ações, né? 14 milhões. E cotas SPE, tá? São 32 milhões, mas aí são porcentagens um pouco menores da sua carteira, né? Os fundos imobiliários correspondem a 27%, quase 28% da carteira, né? Então ele tem bastante exposição a outros fundos imobiliários. Aqui embaixo, né, a gente tem a distribuição de resultados, é basicamente a DRE do fundo. Em junho, então, ele gerou de receita 9.920.000 reais. Ele teve despesas de 974 mil. Então, o resultado que ele pôde distribuir foi 8.946.000. Só que ele optou por distribuir um pouquinho menos, 8.746.000, o que deu um resultado de 0,12 centavos por cota. Aí ele, como você pode ver, ele não distribuiu tudo, ele deixou 1 centavo aqui na reserva, né? Bom, aqui é um resumo. Então, a carteira do fundo está alocada em certificados de recebíveis imobiliários, 62,5%, 5,2% em FDICs e 25,8% em fundos imobiliários. Depois ele tem mais um pouquinho em ação e SPE. Então, a maioria em certificados de recebíveis imobiliários e em outros fundos imobiliários. Alocação por indexador dos CRIs, né? Então, qual é o indexador que esses CRIs estão expostos? 47% está ligado ao CDI, então aqui fica aquela tensão, né? Se a taxa de juros cai, esse fundo provavelmente vai diminuir os seus rendimentos. E aí o restante em IPCA. E aí tem 3 variações aqui, né? O primeiro é o IPCA bruto, tá? Sem nenhum tipo de segurança aqui, né? E aí quando eu falo segurança, eu estou querendo me referir a esses 2 outros indicadores. O primeiro aqui é o IPCA, apenas variação positiva. Então como é que funciona? Pega um CRI aí que tem IPCA mais 5% ao ano, né, de retorno. Se em determinado mês o IPCA vem negativo, ele não vai considerar o IPCA, né? Nesse mês ele vai pegar somente aquele prêmio ali do CRI, né? Se o IPCA vem positivo, aí sim ele considera também a taxa do IPCA. IPCA, variação positiva com compensação, como que funciona? Quando ele vem negativo, ele determina que o IPCA é igual a 0, mas quando ele vem positivo, ele compensa essa diferença, né? Então, no final das contas, quando vem a deflação, esse fundo não vai sofrer tanto por conta desses gatilhos aqui de segurança, mas aí quando a inflação começa a subir, ele também vai demorar um pouquinho mais para voltar ao patamar de rendimentos anteriores, porque ele vai compensar os períodos negativos. Bom, aqui então é a questão do histórico de distribuição que a gente já viu ali anteriormente. E aqui as movimentações que o fundo fez, né? Aqui ainda a gente tem os ativos, no caso os CRIs, né? A gente consegue ver quais foram os empreendimentos que cada CRI está financiando, certo? Bom, esse é um fundo então ele é bem diversificado, né, entre fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários. Bem balanceado entre CDI e IPCA. Então, com a possível queda aí da taxa de juros, esse fundo não vai sentir tanto, se comparado a outros que têm quase 100% do CDI. Né? Só é um fundo que está sendo negociado hoje um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Então, de repente, se esse fundo cair um pouquinho, ele vai se tornar uma opção um pouquinho melhor, né? Mas é um fundo que vem pagando bem, é um fundo base 10, que torna ele muito mais acessível para novos investidores, né? Bom, esse foi um panorama geral do VGHF11. É um fundo que não costuma dar muita dor de cabeça para o cotista. É um fundo bem diversificado no seu geral, tá?
Então, se você gostou dessa análise, se inscreva aqui no canal, me conta aqui nos comentários se você possui VGHF11, se você também compra ele porque ele é base 10, se você gosta dos ativos que tem dentro desse fundo, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, certo? Espero você no próximo vídeo e até lá!